Ele via o mundo como ninguém mais via. Num tempo em que o céu ainda era um mistério e as máquinas pareciam pertencer apenas aos sonhos, um homem começou a olhar para a natureza com uma curiosidade quase infinita. Leonardo da Vinci não observava apenas o que existia, ele imaginava o que poderia existir. Cada pássaro no céu, cada rio que corria, cada músculo do corpo humano despertava nele uma pergunta. E para cada pergunta, ele desenhava uma resposta. Mais do que um artista, mais do que um inventor, Leonardo foi um explorador da mente humana. Um homem que transformou curiosidade em conhecimento, e conhecimento em beleza. Hoje, no Tempo em Cena, vamos descobrir a história de um gênio que uniu arte, ciência e imaginação, e que, séculos antes da tecnologia moderna, já sonhava com o futuro. Leonardo nasceu em 1452, na pequena vila de Vinci, na região da Toscana, na Itália. Era filho ilegítimo de um notário chamado Ser Piero da Vinci e de uma jovem camponesa chamada Caterina. Na sociedade da época, essa condição poderia ter limitado seu destino. Mas, curiosamente, acabou lhe dando uma liberdade rara. Sem seguir a carreira jurídica do pai, Leonardo cresceu explorando o mundo ao seu redor. A paisagem da Toscana se tornou seu primeiro laboratório. Ele observava o movimento da água nos rios, a forma das folhas nas árvores, o voo dos pássaros e as mudanças da luz ao longo do dia. Ali começou algo que definiria toda a sua vida: uma curiosidade insaciável sobre como o universo funciona. Ainda jovem, Leonardo foi enviado para Florença, uma das cidades mais vibrantes do Renascimento. Foi ali que entrou para o ateliê de Andrea del Verrocchio, um mestre que não era apenas pintor, mas também escultor, engenheiro e arquiteto. O ateliê era um lugar onde arte e técnica se encontravam. Ali se aprendia a pintar, esculpir, estudar anatomia, trabalhar com metais e até projetar máquinas. Leonardo absorveu tudo. Conta-se que, em uma das pinturas de Verrocchio, Leonardo foi encarregado de pintar um anjo. O resultado foi tão impressionante que, segundo a tradição, o próprio mestre teria decidido nunca mais pintar. Se a história é verdadeira ou não, pouco importa. O fato é que Leonardo já demonstrava um talento que ultrapassava os limites de seu tempo. Enquanto muitos artistas se concentravam apenas na pintura, Leonardo enchia seus cadernos com ideias. E essas ideias pareciam saídas de um futuro distante. Ele desenhou máquinas voadoras, helicópteros primitivos, submarinos, pontes móveis, tanques de guerra e automatos mecânicos. Algumas dessas invenções só se tornariam realidade 4 ou 5 séculos depois. Mas para Leonardo, imaginar era parte do processo de descobrir. Se a natureza podia criar algo, o ser humano também poderia compreender, e talvez recriar. Seus cadernos se tornaram verdadeiros mapas da curiosidade humana. Leonardo acreditava que arte e ciência eram inseparáveis. Para pintar um rosto, era preciso entender os músculos. Para pintar a luz, era preciso compreender a física da visão. Para representar o movimento, era necessário estudar a anatomia. Seu pincel não era apenas um instrumento artístico. Era também uma ferramenta de investigação. Para ele, pintar não era copiar o mundo, era, em verdade, entendê-lo profundamente. Entre todas as suas obras, nenhuma é tão famosa quanto a Mona Lisa. O retrato de uma mulher aparentemente simples tornou-se um dos maiores mistérios da história da arte. Seu sorriso é sutil, quase imperceptível. Dependendo do ângulo ou da luz, parece mudar. Leonardo utilizou uma técnica chamada sfumato, que cria transições suaves entre luz e sombra. Isso faz com que a expressão da personagem pareça viva. Não é apenas um retrato. É um estudo da emoção humana. Outra de suas obras mais marcantes é A Última Ceia. Nessa pintura monumental, Leonardo capturou o momento exato em que Jesus anuncia que será traído. O que torna a obra extraordinária não é apenas a composição, mas as reações humanas. Nela, vê-se que cada apóstolo responde de forma diferente: surpresa, dúvida, indignação, silêncio. É quase como uma cena congelada de um drama humano. Uma pintura que conta uma história inteira em um único instante. Leonardo também foi um dos primeiros artistas a estudar profundamente o corpo humano. Ele participou de dissecações anatômicas, algo raro e até arriscado na época. Desenhou músculos, ossos, órgãos e o funcionamento do coração. Seus desenhos anatômicos eram tão precisos que ainda hoje impressionam cientistas e médicos. Para Leonardo, entender o corpo era entender a própria natureza. O corpo humano era, para ele, uma máquina perfeita. Talvez um dos maiores sonhos de Leonardo fosse voar.
Ele estudou cuidadosamente o movimento das aves. Desenhou asas mecânicas que poderiam ser acionadas por um piloto humano. Projetou planadores e máquinas voadoras. Embora nenhuma tenha sido construída em sua época, seus estudos anteciparam princípios da aerodinâmica moderna. Séculos antes dos irmãos Wright, Leonardo já sonhava com o céu. Além da arte, Leonardo também trabalhou como engenheiro. Projetou pontes móveis, sistemas hidráulicos e máquinas de guerra. Criou esboços de tanques blindados e dispositivos mecânicos complexos. Muitos desses projetos nunca foram construídos, mas revelam uma mente que pensava sempre à frente. Ele não se contentava em observar o mundo. Queria transformá-lo. O Renascimento foi um período de redescoberta do conhecimento clássico. E Leonardo personificou o ideal do Homo Universale, o homem universal. Aquele que busca compreender todas as áreas do saber. Arte, ciência, engenharia, filosofia, anatomia, matemática. Para ele, todo conhecimento estava conectado. Leonardo deixou milhares de páginas de anotações, nas quais encontramos desenhos, experimentos, reflexões e ideias. Curiosamente, muitas dessas anotações foram escritas de trás para frente, como em um espelho. Alguns acreditam que era uma forma de proteger suas ideias. Outros dizem que era simplesmente mais confortável para um canhoto escrever assim. De qualquer forma, seus cadernos são um tesouro histórico. Um de seus desenhos mais famosos é o Homem Vitruviano. Nele, Leonardo representou o corpo humano dentro de um círculo e de um quadrado. A imagem simboliza a ideia de que o ser humano está em harmonia com o universo. É arte, matemática e filosofia em um único desenho. Leonardo viveu em uma época sem motores, computadores ou eletricidade. Mesmo assim, sua mente já imaginava máquinas que lembram tecnologias modernas. Seu olhar atravessava séculos. Se vivesse hoje, talvez estivesse projetando robôs, aviões ou naves espaciais. Muitos de seus projetos permaneceram apenas como esboços. Talvez faltasse tecnologia para construí-los, talvez fossem apenas experimentos mentais. Mas cada desenho era uma semente, eram ideias que inspirariam gerações futuras. Leonardo parecia viver alguns séculos à frente de sua própria época. Seu pensamento não conhecia limites. Ele acreditava que tudo podia ser compreendido se fosse observado com atenção suficiente. Quando Leonardo morreu, em 1519, deixou muito mais do que pinturas. De suas mãos nasceu mais do que arte. Nasceu a ideia de que a curiosidade é o motor do progresso. Deixou um novo modo de pensar. Um modo baseado na curiosidade, na observação e na experimentação. Leonardo nos ensinou que o saber é infinito, e que a imaginação é uma forma de verdade. Talvez o maior ensinamento de Leonardo seja este: o conhecimento não deve ser dividido. Arte e ciência não são opostas. Elas são duas formas diferentes de entender o mundo. Quem sonha com asas, um dia descobre o céu. Leonardo da Vinci viveu entre tintas e engrenagens, entre o sonho e o cálculo. Mas seu verdadeiro invento foi mostrar que o conhecimento é arte, e que toda arte é uma forma de voar. E agora eu quero ouvir você. O que você achou da história de Leonardo da Vinci, o homem que sonhou o futuro? Você consegue imaginar como seria o mundo sem suas invenções e ideias geniais? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e também sugestões de outros temas que você gostaria de ver no nosso canal. Aliás, se você quiser conhecer o tempo em que pensar virou revolução, assista ao episódio anterior sobre o Iluminismo. Ah, e não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e curta este vídeo para que a nossa comunidade continue crescendo. Nos vemos no próximo episódio do Tempo em Cena.